Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. O momento angular do elétron, responsável pela sua rotação e que está diretamente relacionado com as propriedades magnéticas da matéria, é denominado spin. Esses estudos deram origem a um campo de conhecimento denominado spintrônica, uma área que visa estabelecer uma corrente de spin em substituição de uma corrente elétrica convencional para armazenamento e processamento de informação. No Simplifísica de hoje, acompanhamos a palestra do professor do Instituto de Física da URGS, Milton André Tumeleiro, que nos insere no assunto da spintrônica, explorando aplicações e o panorama atual de pesquisa e desenvolvimento dessa área tecnológica. Confira agora o programa Simplifísica, a eletrônica em um spin, spintrônica, uma tecnologia para o futuro. Bom, vamos lá. Um sumário da apresentação que eu vou falar para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho de física e tecnologia, um pouquinho da spintrônica, os conceitos por trás da spintrônica, falar da magnetoresistência gigante, dispositivos e algumas promessas da spintrônica, alguns desafios da spintrônica e um pouquinho das minhas contribuições para a área e assim por diante. Bom, eu sou físico, então, mas hoje eu não vou falar de física, hoje eu vim aqui falar um pouquinho de tecnologia. Mas, é claro, é muito difícil a gente dissociar tecnologia de física. Então, são dois campos que andam muito juntos, né? Um é diretamente conectado com o outro. E quando a gente fala de tecnologia, a gente acaba falando de física. E quando fala de física, é necessário falar um pouquinho de tecnologia. O que eu vou falar hoje para vocês é a spintrônica. Então, a spintrônica é o campo da física, ou melhor, o campo da ciência, que se dedica a entender fenômenos de transporte de spin em sólidos. Então, esse é o objetivo da spintrônica, entender como o spin se transporta em sólidos. Então, a gente pode pensar o seguinte, se a gente pensar em magnetismo, dentro do magnetismo existe um campo de pesquisa chamado nanomagnetismo, que é o magnetismo de coisas pequenas. E dentro do nanomagnetismo é que está a spintrônica. Então, é uma área pequenininha lá dentro da grande área de magnetismo. Então, o que a gente vai falar hoje, essencialmente, é de magnetismo. A gente vai falar das promessas de novas tecnologias e novos dispositivos graças a essa ideia da spintrônica. Bom, e quando eu falo de tecnologia, tecnologia é algo extremamente amplo, né? Então, tem que deixar claro que eu estou falando de tecnologias do tipo tecnologia de informação e computação. Então, a gente vai falar um pouquinho de informática hoje, do ponto de vista de spintrônica. E a informática ela é baseada em 4 pilares, que é a geração de informação, processamento de informação, armazenamento de informação e transmissão de informação. A spintrônica ela atua bastante nessas duas áreas aqui, ó, processamento e armazenamento de informação. Vou começar falando um pouquinho da motivação. Por que a gente está tentando criar coisas novas? A gente tem a eletrônica, a gente tem a microeletrônica, né, a eletrônica do silício, que funciona muito bem, a gente tem usado isso aí há mais de 40 anos. Mas a gente sabe que essa eletrônica está chegando a um limite. Não é que ela vai sumir, a gente sempre vai usar silício, a gente sempre vai usar a eletrônica, mas quando a gente se trata em excelência, em limite do que a gente pode fazer, a eletrônica está chegando lá. Então esse gráfico aqui, que não dá para ver direito, é o gráfico da lei de Moore. Então ele mostra quantos transistores existem em um processador ao longo dos anos. Então, conforme o tempo foi passando, o número de transistores nos processadores de computador foi aumentando, né, exponencialmente. E essa era a lei de Moore. Só que acontece que nos últimos anos a lei de Moore está divergindo um pouquinho. A gente não está mais respeitando essa lei. Por quê? Porque a gente está chegando exatamente nesse limite. Então, por exemplo, hoje, quando a gente compra um processador de computador, esse processador ele vem embarcado com cerca de 20 bilhões de transistores cada chipzinho. Transistor, em outras palavras, é o neurônio do processador do computador. Então, tem em torno de 20 bilhões. O que implica que cada transistor vai ter um tamanho médio de 30 nanômetros. Isso quer dizer que o transistor tem em média 70, 80 átomos. É muito pequeno. A gente está entrando num limite, que a gente chama de limite quântico. Ou seja, os fenômenos de transporte que governam os transistores já não funcionam mais. A gente está entrando em outros regimes e os transistores deixam de funcionar. Também tem a problema de dissipação, ou seja, esses transistores eles dissipam energia, eles geram calor. Então, se você coloca muito transistor em 1 polegada quadrada, é muito calor gerado, o dispositivo deixa de funcionar. Então, a gente está chegando no limite dos processadores e também está chegando no limite do que a gente pode armazenar de dado. Então, por exemplo, os discos rígidos. Hoje em dia, a gente consegue guardar em torno de 500 gigabytes
de informação por polegada quadrada. Isso implica que cada bit nesse HD, nesse disco rígido, tem em torno de 20 nanômetros. Então a gente está chegando num limite magnético do que o dado pode ser gravado. Ou seja, qualquer bit menor que isso, ele não vai ficar preso, ele vai ser vai entrar num limite que a gente chama de superparamagnético, ele não consegue mais guardar a informação. Então a gente está no limite de tamanho de ambos os sistemas, armazenamento de informação e processamento de informação. Bom, então a gente tem que pensar em alternativas para o futuro, para a gente continuar ampliando, ou seja, continuar crescendo nesse gráfico aqui de processamento de informação. Algumas alternativas são as fotônicas, então é uma possível alternativa, um tipo de tecnologia. A outra é a espintrônica, que eu vou falar para vocês agora. Bom, na eletrônica, que é o que a gente conhece, eletrônica convencional, o que acontece? A informação ela é gerada na carga do elétron, ou seja, a carga do elétron é o que gera a informação que vai ser processada, armazenada e assim por diante. E essa informação ela é transmitida através de uma corrente elétrica. Na espintrônica, que é o acrônimo de eletrônica de spin, a informação está guardada no spin do elétron, não mais na carga. E ela vai ser transmitida através de correntes elétricas polarizadas, ou seja, correntes que carregam o spin, que é o que a gente vai discutir agora. Então, antes de falar de corrente de spin ou corrente polarizada em spin, vamos lembrar a estrutura da matéria e lembrar o que é o spin e o que é a carga. Então, o átomo, que é a estrutura elementar da matéria, ele é composto de um núcleo e elétrons, que ficam aí girando em torno do núcleo. Esse elétron ele tem duas propriedades interessantes. Uma é a carga, então ele possui uma única carga, que é a carga elementar, uma carga negativa, e possui o spin. O spin pode assumir dois valores, que a gente aqui chama de up e down. Então ele pode ter dois valores distintos de spin. Então existem dois tipos distintos de elétrons. Uma forma clássica de pensar, que é uma forma não muito correta, é imaginar que o spin, que o elétron, ele pode girar em torno do próprio eixo em duas direções, a direção anti-horária e a direção horária. Então seria uma forma clássica, simples de ver o que é o spin e o elétron, mas claro, tem que lembrar que o spin é um efeito quântico, ele não pode ser explicado de forma clássica, então a ideia de ele girar em torno do próprio eixo não é real. E esse giro do elétron, ou seja, esse spin, ele gera uma propriedade magnética, ele gera um caráter magnético para o elétron, ou seja, é como se o elétron fosse um pequeno imãzinho, ou seja, ele tem campo magnético e ele interage com o campo magnético. Então as propriedades magnéticas que o elétron tem, o que ele sente, são devido ao spin. Na eletrônica convencional, que são os processadores que a gente conhece hoje, todo o processamento é feito com base em corrente elétrica. Essencialmente, todos os elétrons se movem numa mesma direção. Então você tem um fluxo de elétrons, os elétrons estão se movendo ao longo de um sólido. E esses elétrons, eles têm números iguais de spin up e down, ou seja, tem o mesmo número de elétrons com spin up e o mesmo número de elétrons com spin down. Consequentemente, a gente tem fluxo de carga, porque os elétrons se movem, mas não tem fluxo de spin, porque a soma dos spin dá zero. Um outro tipo de corrente, que a gente chama de corrente de spin, é um pouquinho diferente. Nesse tipo de corrente, a gente imagina que os elétrons com spin up se movimentam numa direção, nesse caso aqui, para a direita, com spin down para a esquerda. Como eles têm a mesma quantidade de spin up e spin down, o que a gente vê é que existe um fluxo de spin, porque os spin ups vão para a esquerda, os spin down vão para a direita, o spin down vai para a esquerda. Ou seja, tem fluxo de spin, mas as cargas, como uma vai para a esquerda e outra vai para a direita, não tem fluxo, ou seja, permanece igual. É como se os elétrons estivessem parados. Então isso é o que a gente chama de corrente de spin. Os spins se mexem, mas os elétrons não. As cargas não. Mas o tipo de corrente que a gente está interessado na espintrônica é a corrente polarizada em spin. Então nesse caso, os elétrons se movem, ou seja, eles têm um movimento uniforme numa direção, todos os elétrons se movem na mesma direção, mas o número de spin up e spin down é diferente. Eles sempre têm uma quantidade maior de um dos dois tipos, ou spin up ou spin down. Nesse caso, a gente tem ambos fluxo de carga e fluxo de spin. Isso é uma corrente polarizada em spin, que é a base da espintrônica. Então, a espintrônica vai funcionar com corrente polarizada em spin. Então, a gente tem que ter meios, formas de gerar essa corrente polarizada em spin. A forma que a gente conhece é essa aqui, ó. A gente pega um metal, gera uma corrente elétrica nesse metal, e a corrente elétrica ela vai atravessar um material ferromagnético. Então, material ferromagnético são aqueles materiais que têm uma magnetização espontânea. Ou seja, ele é magnético naturalmente, um ímã. Depois que eles atravessam um material ferromagnético, o ímã, a corrente vai estar polarizada. O material ferromagnético vai polarizar a corrente, vai mudar a quantidade de spin up e spin down, e a gente vai ter uma corrente polarizada em spin. E a partir daí a gente pode começar a fazer espintrônica. Mas tem mais um detalhe. Se eu sei fazer corrente polarizada em spin, agora eu tenho que saber detectar a corrente polarizada em spin. Não basta saber fazer, tem que saber detectar. E para detectar a corrente polarizada em spin, a gente usa mais um material ferromagnético. Ou seja, isso aqui que a gente chama de filtro, esse material ferromagnético, mas a gente chama isso de filtro de spin. Então, um ímã é um filtro de spin. Em vez de usar um só, a gente usa dois. Então, um deles vai atuar de modo a filtrar
um dos dois tipos de spin e gerar uma corrente polarizada em spin. O segundo vai fazer o mesmo processo, vai filtrar. Então, se a gente usa dois ímãs iguais, dois materiais ferromagnéticos iguais, o primeiro filtra e o segundo não tem função nenhuma, deixa tudo passar. E a gente tem uma corrente elétrica alta, porque os elétrons estão conseguindo fluir pelo sistema. Quando esse segundo filtro tem magnetização invertida, ou seja, eu inverto a magnetização do ímã, o que acontece? O segundo filtro deixa passar apenas os elétrons down, um spin down, que já foram filtrados no primeiro filtro, ou seja, não vai ter corrente. Isso implica em uma condução onde não tem corrente, ou seja, um sistema que tem resistência elétrica muito alta. Então, mudando a magnetização desse segundo filtro, a gente muda a resistência do sistema. Isso é o que a gente chama de magnetoresistência, ou, em outras palavras, a gente chama isso de válvula de spin. Válvula de spin é exatamente porque vem da ideia de válvula. Se a gente deixar os dois ímãs iguais, a gente tem fluxo de elétrons, a gente abre a válvula. Se a gente inverte um desses dois filtros, a gente não vai ter fluxo de elétrons, a gente fecha a válvula. A magnetoresistência gigante, esse efeito válvula de spin que eu acabei de explicar para vocês, foi descoberto em 1988, foi uma revolução na física da matéria condensada. Os dois descobridores do efeito foi o Albert Fert, na França, simultâneo e independente do Peter Grumber, na Alemanha. Os dois pesquisadores ganharam o Nobel em 2007 pela descoberta do efeito de magnetoresistência gigante, que foi esse spin válvula que eu acabei de explicar para vocês. E o professor Mário Baibich, um professor aqui do Instituto de Física, ele não ganhou o Nobel, mas ele participou ativamente da descoberta. E eles ganharam o Nobel por causa dessa estrutura aqui, uma estrutura composta de filmes finos, ou seja, pedacinhos de amostra muito finos, empilhados, ferro, cromo, ferro, cromo, ferro, cromo, onde as magnetizações das camadas de ferro elas estão alternadas, ou seja, uma magnetização aponta para a esquerda, outra para a direita, outra e assim por diante. O que acontece quando a gente conduz eletricidade por essa camada aqui, ó, quando a gente vê esse tipo de curva aqui, ó, então isso aqui é o campo magnético e isso aqui é a resistência elétrica dessas camadas. Então isso aqui é o efeito de magnetoresistência gigante, que é o que deu o Nobel aí para o Albert Fert, para o Grumber e depois mais um monte de consequência que a gente vai ver adiante. Como é que funciona a magnetoresistência gigante? Como é que funciona esse gráfico aqui? Quando não existe nenhum campo aplicado, a gente está olhando bem aqui, ó, em campo igual a zero, é simplesmente a estrutura natural. As válvulas estão alternadas, consequentemente, os filtros vão sumir com os elétrons e não vai ter corrente, ou seja, a resistência é bem alta. Quando a gente aplica um campo magnético naquela multicamada, o que vai acontecer? O campo magnético vai alinhar as magnetizações dos ímãs, vai fazer que os dois ímãs tenham a mesma magnetização. E o filtro deixa de atuar, a válvula abre e os elétrons conseguem ultrapassar, consequentemente, a resistência desce. Ou seja, a gente cai a resistência e tem esse tipo de curva aqui, o efeito de magnetoresistência gigante, que pode ser utilizado, por exemplo, como um sensor de campo magnético, já que, dependendo do campo magnético, você tem diferentes respostas de resistência. E foi isso que aconteceu. Então, lá em 92, já, pouco tempo depois da descoberta, esse fenômeno de magnetoresistência gigante já começou a ser utilizado em aplicações, em tecnologia. Então, ele substituiu as cabeças de leitura dos discos rígidos. Então, antes de 92, os discos rígidos eram com sensores muito ruins de campo magnético. A partir de 92, passou a ser utilizado cabeças de leitura feitas com magnetoresistência gigante, ou seja, cabeças de leitura spintrônicas. Isso aumentou um monte a quantidade de informação que a gente podia colocar num disco rígido. Por quê? Porque a gente pode diminuir o tamanho do bit que cabia, que vai no disco rígido. Então, antes da magnetoresistência gigante, a gente tinha 1 GB por polegada. Depois da magnetoresistência gigante, a gente passou a ter 100 GB por polegada quadrada. A gente aumentou um fator de 100. Então, aqui eu acho que a grande maioria não viveu, eu também não vivi muito, mas lá em 93, 94, a gente passou daqueles HDzinhos de 2 GB, 1 GB, para aqueles de 40, 50. Está aqui o culpado, ó, magnetoresistência gigante. Esses discos rígidos, a cabeça de leitura, as mídias magnéticas, elas não são uma tecnologia totalmente spintrônica. Por quê? Porque a forma como a gente grava o bit ainda é magnética. A leitura é spintrônica, mas a gravação é magnética, ou seja, a gente aplica um campo magnético e grava o bit aqui no disco magnético. Então isso foi um avanço na spintrônica, mas na verdade foi só o começo. Lá em 96, descobriu-se um novo efeito de magnetoresistência, que a gente chamou de magnetoresistência túnel. Então quem descobriu a primeira vez foi o professor Modera, um professor do MIT. O que ele fez? Ele substituiu aquela camada de cromo, que era um metal, por uma camada isolante, que não conduz. E o que ele via era o seguinte, que ele conseguia conduzir corrente através de um fenômeno chamado tunelamento quântico. Então, é um fenômeno que não existe no mundo clássico, a gente não consegue ver um tunelamento quântico, que só existe no mundo microscópico.
que é quando um elétron consegue atravessar uma barreira de potencial, consegue atravessar um material isolante que não conduz eletricidade. O que ele viu é o seguinte, quando ele botava dois materiais ferromagnéticos separados por um isolante, e esses materiais ficavam desalinhados, não conduzia eletricidade, ou seja, a resistência era muito alta. Quando os dois estavam alinhados, conseguia conduzir, exatamente como um spin filtro, só que por um processo de transporte um pouco diferente. Aqui tem uma curva de magnetoresistência, então a gente vê que aqui é quando as camadas estão com alinhamento contrário, ou seja, a válvula está fechada e a resistência é muito alta. Quando ele abre a válvula, ou seja, ele alinha as magnetizações, a resistência desce e desce muito. Então, a magnetoresistência gigante, aquele efeito descoberto pelo Fert, lá em 88, conseguia chegar até 100% de magnetoresistência, que era muito comparado com os antigos sensores, que chegavam a 2%. Com esse novo efeito, a gente consegue chegar a 600%, 700%, ou seja, ele é muito mais efetivo que a magnetoresistência gigante. Consequentemente, a gente teve aí um novo salto de tecnologia, os discos rígidos pararam de vir com 80 GB e começaram a vir com 500, 600, 1 terabyte e assim por diante. Então, bom, um resumo de spintrônica, para a gente começar a falar de tecnologia em si. A spintrônica começou junto com a descoberta da magnetoresistência gigante e, consequentemente, da túnel. Logo depois da descoberta, já começou a ser aplicada em sensores e memórias. Então, hoje, esses sensores, essas memórias, elas estão aí em diversos tipos de sistemas, motores elétricos, automóveis, biomedicina, navegação. Então, a gente usa magnetoresistência gigante e túnel em diversos sistemas, em diversas aplicações. E, além das aplicações, a spintrônica, até hoje, trouxe uma evolução científica brutal na física da matéria condensada. Então, diversos novos fenômenos e efeitos foram encontrados quando a gente estava estudando spintrônica. Por exemplo, spin torque, spin Hall, spin waves, skirmions. Né? Aqui sumiu, era quantum spin Hall e assim por diante. Então tem um monte de novo efeito e fenômeno na física que a gente conhece hoje, que a gente só conhece porque a gente está estudando spintrônica. Novos materiais, por exemplo, moléculas ferromagnéticas, a gente não sabia que sistemas orgânicos poderiam ser ímãs, e agora a gente sabe, decorrência dos estudos em spintrônicas, isolantes topológicos, semicondutores magnéticos. Então, da spintrônica surgiu um monte de novos materiais. E também novas estruturas, novas nanoestruturas, e também um monte de novas técnicas para estudo de materiais e estudo de física. Para conseguir estudar spintrônica, conseguir estudar física do spin, a gente tem que desenvolver técnicas novas, e com essas técnicas novas a gente consegue entender um pouco melhor a natureza. Mas o que eu quero falar para vocês hoje não é de ciência, é de tecnologia. Então vamos falar um pouquinho sobre algumas promessas de dispositivos de tecnologia que a spintrônica trouxe e que ainda estão em desenvolvimento. Vou focar em duas. Primeiro, vou falar um pouquinho do transistor de spin, que a gente chama de spin FET, e depois vou falar um pouquinho de memórias spintrônicas. Então eu já falei da memória de disco rígido, que o leitor, a cabeça de leitura é spintrônica, mas a tecnologia é magnética, ou seja, é uma tecnologia antiga. Vou falar de algumas tecnologias novas, 100% baseado no campo da spintrônica em transporte de spin. Então o que acontece? O que a gente quer fazer quando a gente quer um computador é processar dado e guardar dados. A gente quer processar e armazenar. O processamento, hoje em dia, na eletrônica ou nanoeletrônica, porque os processadores chegaram, os transistores chegaram em tamanhos tão pequenos que a gente pode colocar um nano na frente tranquilamente. O processamento de informação é feito por isso aqui, ó, o que a gente chama de transistores de efeito de campo. Como eu já disse, é o neurônio do processador. Né? Isso aqui também a gente pode chamar de válvula de elétrons, ou seja, ele vai fazer o mesmo efeito que a válvula de spin. Ele vai controlar se o elétron passa ou não passa. O funcionamento é bem parecido. Ó. A gente tem isso aqui que a gente chama de porta, e a porta vai controlar se o elétron passa ou não, se tem condutividade ou não através desses dois terminais aqui. Então o que acontece? A gente abre a válvula, abre a porta, os elétrons conseguem conduzir daqui para cá e a gente tem corrente. Se a gente tem corrente, a gente diz que a gente tem o bit 1. Se a gente fecha a porta, os elétrons não conseguem mais passar daqui para cá, a gente não tem corrente elétrica, a gente diz que tem o bit 0. Então eu consigo gerar um sistema binário e eu consigo fazer lógica com isso, ou seja, eu consigo processar dados com base nesse 0 e 1. Essa tecnologia aqui é a que a gente chama de MOS. Tecnologia MOS é a tecnologia que a gente faz em cima de silício. Na spintrônica, a gente tem uma pretensão, que é criar um transistor igual a esse de efeito de campo, da microeletrônica, da nanoeletrônica, só que com o spin, sem usar a carga. Então essa aqui seria mais ou menos a estrutura, ou seja, quando a porta está aberta, a corrente de spin ela consegue passar coerentemente pelo transistor. Ou seja, a gente tem corrente de spin pelo transistor. Quando a porta está fechada, o que acontece? Essa partezinha que a gente chama de canal, ela vai dissipar a corrente de spin. Ela vai fazer a corrente deixar de ser uma corrente de spin e vai ser uma corrente normal. Então eu consigo criar lógica não baseada em corrente, mas sim baseada em spin. Se eu tenho corrente de spin,
eu tenho o bit 1. Se eu não tenho coerência de spin, eu tenho o bit 0. É a mesma arquitetura, é a mesma lógica. O que muda é que esse dispositivo aqui, em idealização, ele seria muito mais rápido, ele seria muito mais econômico e ele seria muito menor que os transistores que a gente tem hoje na eletrônica. Então a gente estaria evoluindo, continuando a evolução da eletrônica, só que mudando de carga para spin. O limite de velocidade do transistor de spin, ele é controlado por algumas questões de material. Então o que acontece? Quando a gente abre e fecha, você tem efeitos capacitivos e você esquenta. Então você não consegue aumentar nada acima de 4, 5 GHz de processamento, frequência de processamento. Com spin você não tem esse problema, então você poderia aumentar muito mais, você poderia ir para frequências muito maiores. Ou seja, seria um transistor, um processador muito mais rápido. Imagina você ir na loja e comprar um processador escrito frequência de trabalho, sei lá, 100 GHz. Com spintrônica daria, em idealização, né? Porque a gente não tem esse dispositivo ainda. Com microeletrônica não, ele está limitado aí a 4, 5 GHz. Mais econômico, porque essa estrutura aqui é muito mais simples de fazer do que essa estrutura aqui, e menor porque, a princípio, o spin não está sujeito às mesmas regras de transporte que os elétrons, que a carga. Então a gente poderia diminuir ainda mais esse transistor. O problema é que isso aqui não existe ainda, existem alguns protótipos experimentais, ninguém conseguiu construir esse tipo de estrutura ainda, é uma promessa. Outra promessa da spintrônica é o que a gente chama de memórias RAM magnéticas. Tá? Então a gente tem a memória RAM eletrônica, que é aquela que já está nos computadores. Existe uma proposta para a memória RAM magnética, na verdade era uma proposta, hoje em dia já é comercial, então já em 2015, não dá para ver no gráfico, mas em 2015 essa memória já começou a ser vendida, então ela já existe, já é comercial. Então ela funciona como se fosse uma barreira túnel. Ó. Então a gente tem aqui uma multicamada, um metal magnético, um ímã, uma barreira túnel e outro ímãzinho. O que acontece? Se eles estão alinhados, a gente diz que é o bit 0. Se eles estão desalinhados, ou seja, anti-alinhados, um contrário ao outro, é o bit 1. Então a gente tem uma trilha aqui embaixo, que é uma trilha de leitura, e uma trilha aqui em cima, que é uma trilha de gravação. Então a gente pode usar essa trilha para gravar, mudar a magnetização da camada aqui de cima, escolhe se você quer 0, 1, e quando você quer ler, você vem aqui pela trilha de baixo e lê essa memória. Qual é a vantagem da memória magnética em relação à memória RAM usual de computadores de eletrônica? É que essa memória aqui, ó, ela não é volátil. Então quando você desliga o computador e você perde todas as informações da memória RAM, isso não vai mais acontecer. Vai ficar lá gravado, é um dado magnético, não se perde. Bom, tem outras propriedades, outras características interessantes, como por exemplo o uso limitado. Então, memória flash, a gente tem um limite do que a gente pode usar. Então, se a gente grava uma memória flash 100 mil vezes, ela para de funcionar. Esse tipo de memória aqui não para de funcionar nunca. E ela é mais rápida e mais econômica. Então esse gráfico aqui é um gráfico que mostra algumas empresas que já estão produzindo, então isso aqui ó, já está no mercado. Então era uma promessa. Né? Não é mais, isso aqui já é realidade. A gente já tem uma memória magnética RAM. E aqui tem um comparativo entre as memórias atuais. Então DRAM e SRAM são as memórias que tem nos computadores hoje. Então a DRAM é aquele chipzinho que a gente coloca, que a gente chama de memória RAM. Essa SRAM é um tipo de memória que a gente chama de cache, ela fica dentro do processador, a gente não coloca no computador. Flash são os pendrives, né? A memória de estado sólido. E MRAM é a memória que a gente tem aqui. Então, em termos de acesso rápido, memória RAM, a memória RAM ela é tão boa, a MRAM, a memória RAM magnética, ela é tão boa quanto as memórias eletrônicas. Tempo de escrita e tempo de leitura da mesma ordem do SRAM. Tá? Então, muito rápido, está ótimo. Durabilidade infinita. Isso aqui é volatilidade, ou seja, a informação que você grava aqui não se perde nunca, a menos que você queira mudar isso. E assim por diante. Então, é uma memória spintrônica, RAM, que já está no mercado. Só que essa memória também ela não é totalmente spintrônica, porque a gravação magnética ela ainda é com campo magnético. Ou seja, é magnetismo clássico. Mas existe uma outra proposta, essa sim ainda está na fase de prototipagem, não está no mercado, que seriam as memórias de torque de spin. Memórias RAM de torque de spin. Então aqui está a memória RAM normal, que já está no mercado, memória magnética RAM, e aqui está a memória magnética do tipo torque de spin. Nessa memória, a gente não precisa da trilha que faz a gravação magnética, ou seja, a gravação não é mais por campo magnético, mas sim por corrente polarizada em spin. Essa memória aqui é 100% spintrônica, ela só funciona baseada em corrente de spin. Isso aqui sim é um dispositivo 100% spintrônico, não está no mercado ainda, mas já está entrando, né, já está em fase de prototipagem final. Em relação à memória RAM usual, que já está no mercado, ela é mais compacta, porque dá para ver aqui a estrutura dela é mais simples, então a gente consegue fazer ela menor. E ela é mais barata, exatamente porque a fabricação dela é mais simples. Comparando as duas na tabelinha aqui, ó, a maior diferença entre elas está aqui, ó, na questão de energia. Quanto de energia uma memória gasta para gravar um dado, para gravar um bit? Então, para a memória RAM, é em torno de 120 picojoules. Que a gente pode ver aqui, ó, é a mesma coisa que gasta as memórias RAM usuais eletrônicas de hoje. O flash gasta em torno de 1000 vezes mais para gravar o mesmo bit. Então, o flash é muito econômico, em termos de energia, ele é menos viável. Mas, ainda assim, é pouquinho, 50 nanojoules. As memórias SST de torque gastam 10 mil vezes menos que a MRAM.
Ou seja, imagina que a gente tem uma tecnologia de gravação de dado, né, que é extremamente densa, a gente pode colocar muito dado em 1 polegada quadrada, e é quase grátis do ponto de vista de energia, não custa nada de energia para a gente gravar os dados nessa memória. Então, isso aqui é algo sensacional, deve entrar no mercado muito rápido. E agora, claro, a briga aí é para a gente tentar conseguir substituir essas memórias nos computadores, que é onde tem maior demanda, né? Essas memórias já estão atuando, mas não nos computadores, estão atuando aí em outros tipos de aplicação. Imagino que todos devem saber, existem essencialmente 2 tipos de memória no computador. Então, a memória RAM é aquela memória que a gente usa para acessar dado muito rápido. Existe a memória que é o HD, que é o disco rígido, que é uma memória que tem como foco armazenar dados, grande quantidade de dados. Existem algumas propostas da espintrônica para esse tipo de memória também, para essas memórias de alta densidade. Então, essa aqui é uma proposta feita em 2008 pelo pessoal da IBM, por um professor chamado Stuart Parkin. Ele propôs a gente usar, em vez de discos magnéticos para gravar dados, a gente usar nanofitas, essas fitas aqui, ó. Ou seja, a gente poderia pôr essas fitas na vertical. A gente criaria memórias, discos rígidos, com gravação vertical de dados. Isso criaria uma alta densidade de dados, ou seja, a gente já tem uma alta densidade com ele no plano, se a gente botar na vertical, teria muito mais. E a leitura e gravação não seria mais mecânica, porque o HD hoje, o HD magnético hoje, ele tem um braço mecânico que faz a leitura e gravação. Isso aí é o que deixa ele lento. Nesse caso aqui, ó, a gravação seria diretamente na fita. Não precisaria de um braço mecânico, faria com que ela tivesse alta velocidade. Então essa aqui é uma ótima proposta, né? O pessoal da IBM aí fez muita divulgação como o futuro da mídia magnética. Ainda assim não é uma mídia 100% espintrônica, porque a gravação dos bits ainda é com campo magnético, não com corrente de spin. Só que isso aqui ficou na teoria, né? Obviamente dá para ver que é algo bem complexo, o pessoal da IBM propôs a ideia, fez um protótipo pequeno, mas nunca conseguiu ampliar o projeto. Então isso aqui ainda está na teoria. Tá? Então ninguém conseguiu fazer uma memória, um HD, um disco rígido, nesse formato aqui, nessa ideia de fitas magnéticas. E o principal motivo é que a corrente que a gente tem que passar aqui, ó, para fazer os domínios, ou seja, os bits se moverem na fita, é muito grande. Então é uma memória que trabalha com correntes muito altas, é uma memória ruim, porque ela vai esquentar e porque ela vai gastar demais energia. Então, eles estão tentando melhorar, mas até agora não foi longe. Mas em 2013, o Fert, aquele mesmo que ganhou o Nobel pelo magnetismo de resistência gigante, ele propôs uma modificação nesse HD, nesse disco rígido da IBM. Ele disse o seguinte, ó, todo o problema do disco rígido está em você ter fitas magnéticas. Por quê? Porque é muito difícil, custa muita energia mudar os bits de uma fita magnética. Ele propôs o seguinte, ó, ao invés de usar fitas magnéticas, a gente poderia usar essas estruturas aqui, ó, que a gente chama de skimions. Skimions é uma estrutura que a gente chama de quase partícula magnética. Então, é uma estrutura de spin, que tem esse formato aqui. Eu acho que não dá para ver direito, mas isso aqui são flechinhas de spin. Então, isso cria uma estrutura de vórtice de spin. E esses vórtices de spin, em uma situação bem específica, eles podem ser criados em cima de metais. E eles formam essas redes aqui, ó, redes de vórtices. Então, isso é muito recente. Essa rede de vórtices foi observada a primeira vez em 2009. E a proposta em 2013, 5 anos atrás. A gente nem entrou ainda na fase de prototipagem. E utilizando esses skimions, a gente poderia pensar em criar fitas, ou seja, aquelas mesmas fitas magnéticas, onde o bit não estaria num ímã, mas sim na textura, ou seja, no momento magnético dessa estrutura, desse skimion. A vantagem é, em relação a essa estrutura aqui da IBM, é que os vórtices eles são muito móveis em cima da fita. Então seria muito fácil mover esses vórtices, que é exatamente o problema da memória passada, daquelas memórias verticais aqui da IBM. Então isso aqui solucionaria o problema da IBM. O problema, na verdade, é o contrário, ele é muito móvel, a gente ainda não consegue prender esses vórtices. Então a gente consegue mover eles, mas a gente não consegue manter eles parados. Então isso é o que está limitando, é o que a gente está tentando fazer agora. Então isso aqui, ó, é o que há de mais quente na espintrônica hoje, é o que o pessoal da espintrônica está trabalhando agora. E a vantagem também é que ela é 100% espintrônica, não depende de campo magnético, só depende de corrente de spin. Existem propostas bem mais ousadas que nem saíram da idealização ainda, a gente está ainda pensando, por exemplo, memórias moleculares. Então hoje, como é que funciona um HD? O HD são trilhas magnéticas em um disco magnético. Se a gente substituir essas trilhas, que tem tamanho aí de 10, 20 nanômetros, por moléculas magnéticas, então, no espaço onde caberia um bit, a gente consegue colocar milhares de moléculas, então caberiam milhares de bits. Então a ideia de usar magnetos moleculares é bastante ousada, proporcionaria uma evolução gigantesca em termos de processamento de armazenamento de dados,
Só que ainda tem um monte de problema, tá? Só na idealização, porque a gente não tem a mínima ideia como ler e escrever esses bits. A gente só sabe como colocar eles numa superfície, mas ler e escrever a gente não tem a mínima ideia como fazer. E bom, existem aí diversos outros tipos de dispositivos baseados em espintrônica, eu não tenho como falar de todos. Poderia falar, por exemplo, de osciladores, muito importante. Poderia falar de dispositivos magneto-ópticos, ou seja, quando a gente quer fazer LEDs, lâmpadas ou detectores de luz baseados em spin, baseados em polarização. E também aí computação quântica, que também está bem na moda, baseado em spin. São outras propostas, todas em desenvolvimento, nenhuma em prototipagem, todas ainda bem em estágio inicial de desenvolvimento, mas que estão acontecendo aí na física. Então, problemas abertos na espintrônica. Então, a gente tem alguns problemas abertos, por exemplo, como injeção em spin em semicondutores. Então, ninguém até hoje conseguiu fazer um transistor de spin, porque a gente não consegue colocar spin em semicondutores. Semicondutores magnéticos em temperatura ambiente, a gente não consegue fazer dispositivos semicondutores espintrônicos, porque eles só funcionam em baixa temperatura. Então, a gente tem que conseguir trazer semicondutores magnéticos para temperaturas ambientes. E também a baixa eficiência nas transferências de torque, que é um dos motivos de a gente não conseguir fazer osciladores bons para a tecnologia atual. Os osciladores ainda são muito ruins comparados aos osciladores de cristal de quartzo, por exemplo, e outras coisas. Então, esses são os problemas abertos da espintrônica, estão abertos aí há bastante tempo. E tem alguns desafios, que é o que a gente está começando a estudar agora. Por exemplo, confinar isquímions, manter aquele isquímionzinho, aquele vórtex spin paradinho. Integrar espintrônica com materiais bidimensionais e materiais topológicos. Integrar espintrônica com supercondutores. Outro desafio, buscar por novos materiais de baixa dimensionalidade. Então, materiais com uma dimensão, como fitas magnéticas, por exemplo, ou pontos quânticos para computação quântica. E também a gente sempre precisa de novas técnicas de caracterização de spin. Ou seja, a gente consegue, hoje a gente está na época da engenharia atômica, a gente já consegue ver átomos, mas a gente ainda não consegue ver elétrons e spin. Então a gente está precisando de novas técnicas, novas formas de estudar o spin para conseguir avançar mais aí na espintrônica. Vou falar um pouquinho rapidinho agora das minhas contribuições, no que eu trabalho dentro da espintrônica. Então eu tenho basicamente dois focos de pesquisa, um que é a espintrônica em semicondutores, outro que é a espintrônica em materiais orgânicos. Então, dentro de espintrônica em semicondutores, eu tenho me dedicado a tentar injetar e detectar spin em semicondutores, que é um daqueles problemas abertos que eu comentei para vocês, e também tentar sintetizar semicondutores magnéticos a temperatura ambiente. Também um daqueles problemas abertos que eu comentei para vocês. E dentro de espintrônica orgânica, o que a gente tem feito é tentar criar válvulas de spin em polímeros. Ou seja, em vez de usar metais e silício, usar polímeros. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que a gente terminou aí cerca de uns 6 anos atrás. Então, o objetivo dele era injetar, transportar e detectar a corrente polarizada de spin em silício. Então, a gente queria fazer com que a corrente com o spin entrasse no silício e saísse do silício, tentando detectar isso. Como é que a gente fez isso? A gente fez esse dispositivo aqui. Então, essa parte escura é silício, é a superfície do silício. Isso aqui é o que a gente chama de um eletrodo, um nanoeletrodo. Então, é um contato elétrico por onde de ferro magnético, isso aqui é um pequeno imãzinho, que vai colocar corrente elétrica no silício. A distância entre esses dois eletrodos aqui, entre esses dois imãzinhos, aqui está 500 nanômetros, mas a gente consegue chegar até 50 nanômetros de distância. Então, 50 nanômetros é um lugarzinho para caber um vírus, é muito pequeno. Se você pegar o melhor microscópio óptico da Terra, você não consegue ver isso aí. Para falar a verdade, a gente precisa de microscópios eletrônicos muito bons para conseguir ver essa distância. Então, a gente muda essa distância entre os dois eletrodos, desde 50 nanômetros até 5 microns, 5.000 nanômetros. E o que a gente faz é medir magnetoresistência entre esses dois terminais. E aqui é o resultado que a gente obtém. Então, isso aqui são curvas de magnetoresistência. Então, aqui tem o campo magnético. Quando o campo magnético é zero, a gente vê um mínimo de resistência. Quando o campo magnético aumenta, a resistência sobe, muda a resistência. Isso aqui é magnetoresistência gigante. Conforme a gente aumenta a temperatura, essa curva preta é feita em 10 Kelvin, menos 263 graus Celsius. Conforme a gente aumenta, quando a gente chega lá em 25 Kelvin, o que acontece em 25 Kelvin? Não existe mais magnetoresistência gigante, ou seja, vocês veem que a magnetoresistência desaparece. Isso indicou para a gente o seguinte, a gente consegue injetar, transportar e detectar corrente de spin em silício? Sim, mas só se as temperaturas forem menores que 20 Kelvin. Quando a temperatura sobe de 20 Kelvin, o spin já não entra mais no silício e a gente não consegue mais fazer espintrônica no silício acima dessa temperatura. A gente também viu o seguinte, que quando a gente afasta esses dois eletrodos, quando eles estão afastados mais de 1 micron, também não existe mais magnetoresistência gigante. Ou seja, a corrente polarizada de spin, ela atravessa no máximo 1 micron de silício.
Mas isso não é um problema, porque na verdade a gente vai fazer transistores de nanômetros. Então um micron é infinito para um transistor de 10 nanômetros. Então isso aqui não é um problema, mas a temperatura é. A gente quer um transistor para colocar num computador que vai funcionar a temperatura ambiente. Ninguém quer um computador que funciona a hélio, né? Esse aqui é um outro trabalho, mais recente, a gente terminou esse trabalho aqui há cerca de 2 anos. A gente tentou fabricar um semicondutor que fosse magnético. Então normalmente semicondutores não são magnéticos. Normalmente não, quase sempre. Só que o silício é muito complicado. Já tentaram fazer o silício ficar magnético, ele não fica. A gente resolveu tentar fazer o óxido de cobre, que é um outro semicondutor, ficar magnético. Como? Colocando pedacinhos de cobalto lá dentro. Ou seja, a gente contamina o óxido de cobre com cobalto. A gente suja o semicondutor. E o que a gente encontrou, né, o resultado que a gente encontrou foi que é possível fazer com que o óxido de cobre fique magnético. Ele realmente fica magnético. Aqui tem uma curva de esterese, onde a gente vê que o material ele tem comportamento de ímã. Mas esse tipo de curva se enquadra no que a gente chama de magnetismo fraco. Ou seja, ele é magnético, mas ele não é magnético o suficiente para ser aplicado na espintrônica. Então, resultado bom, porque a gente entende, a gente consegue fazer ele ficar magnético, mas não é o suficiente para aplicar em espintrônica. Mas o mais interessante foi que a gente conseguiu explicar esse magnetismo do óxido de cobre. Então a gente mostrou que o magnetismo está relacionado com o cobalto, e esse cobalto ele cria umas bolhas, e essas bolhas é que são magnéticas. Ou seja, o óxido de cobre ele não é inteiro magnético, só essas bolhas é que são magnéticas. E essas bolhas acontecem devido a uma interação do cobalto, que a gente coloca lá, que não devia estar, mas a gente coloca, com imperfeições da rede. Ou seja, se faltar um cobre, o cobalto que está perto daquele buraquinho formado pelo defeito, ele vai ser magnético. E um último trabalho, bom, a gente estava tentando fazer dispositivos espintrônicos em plástico. Por quê? Obviamente, o plástico é muito mais barato que o silício. O plástico é muito mais durável, né, e muito mais resistente que o silício. Então o silício ele é uma cerâmica, se a gente mexer um pouquinho nele, ele quebra, ele é muito, muito frágil. O plástico não. O plástico é biocompatível, se a gente quiser fazer sensor para colocar no corpo humano, por exemplo. O silício é muito complicado, tem que encapsular. O plástico, os polímeros não, eles podem ir direto. E é ecológico, né? A gente tem aí uma indústria de lixo microeletrônico gigantesca, se fosse com polímeros não seria tão grave. O que a gente fez foi misturar plástico, bem de cozinha, assim, a gente mistura plástico, mistura polímeros com partículas magnéticas. Nesse caso aqui, ó, era esse óxido de óxido de manganês com lantânio e estrôncio. É uma partícula magnética que a gente tem. O que acontece é que o polímero fica entre as partículas, ó, ele fica contornando as partículas. Quando os polímeros são condutores, o que a gente encontrava eram resultados de GMR, magnetoresistência gigante. Quando os polímeros eram isolantes, ou seja, os polímeros não conduzem eletricidade, o que a gente encontrava era resultado de TMR. Então o que é interessante aqui é o seguinte, ó, é que é possível conduzir spin através de materiais orgânicos, e mais, se a gente não consegue conduzir o spin, esse spin ele consegue tunelar através do material orgânico, e a gente consegue fazer magnetoresistência túnel. Então os valores, não dá para ver aqui, mas os valores são muito pequenininhos, na faixa aí de 3%, enquanto as válvulas de spin ferromagnéticas em silício chegam a 100%, então é pequenininho, mas é um início. Né? Então a partir daqui a gente começa a estudar formas de melhorar isso aí. Bom, então o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que a espintrônica já trouxe para a gente uma série de sensores, dispositivos muito eficientes do que a gente já conhecia, e que ainda promete uma série de novos dispositivos revolucionários que na hora que emplacar, aí sim a gente vai ver uma nova revolução aí em termos de informática, como computadores baseados em spin, memórias de alta densidade não voláteis, e acima de tudo a espintrônica para a gente que estuda física, traz aí, ajuda a expandir cada vez mais e mais os limites da física do que a gente conhece da natureza. E também espero ter mostrado para vocês que não tem como a gente discutir tecnologia, não tecnologia de informática, se não souber física. Ou seja, é a física que faz a tecnologia, assim como a tecnologia ajuda a fazer a física. E é isso aí, obrigado. E aí, gostou desse Simple Física? Você pode assistir mais no canal do YouTube da URGS TV. Para isto, basta acessar youtube.com/urgstv e escolher o programa que você quer assistir. Até mais!